Olá! Hoje a gente mergulha num oceano de dados. As redes sociais. Twitter, Facebook. Todo mundo dando opinião o tempo todo, né? É verdade, milhões de posts todos os dias. E a questão é, como extrair algum sentido disso? Tipo, entender o sentimento geral. As fontes que a gente analisou, incluindo artigos de pesquisa, apontam para duas abordagens principais: análise de sentimentos, a AS, e processamento de linguagem natural, o PLN. Exato. São duas ferramentas bem diferentes na sua essência, né? Isso. E o nosso objetivo aqui é justamente desvendar como elas funcionam. Quais os desafios, sabe? Gíria, ironia, tudo isso que tem na conversa online. E qual delas talvez seja mais eficaz para entender de verdade o que está rolando? Exatamente. Será que só saber se é positivo ou negativo, que é o foco da S, já resolve? Ou a gente precisa de algo mais profundo, como o PLN promete? Essa é a grande questão que as fontes se levantam. Bom, vamos começar então pela análise de sentimentos. A ideia básica, assim, é simples. Pegar um texto e classificar. Positivo, negativo, neutro. Isso. Muitas empresas usam para monitorar feedback de cliente, né? Lançou um produto, quer saber se o pessoal gostou. Faz sentido. E como isso funciona na prática? Pelas fontes, tem dois jeitos principais, é isso? É, tem a abordagem baseada em léxico. Basicamente, usa dicionários, tipo lista de palavras que já tem uma nota de sentimento. Sente WordNet, por exemplo. Ah, tipo, ótimo é positivo, péssimo é negativo. Exato. O problema é que uma palavra pode mudar de sentido dependendo do contexto, né? Esse filme foi terrivelmente bom. E aí complica. E criar esses dicionários para cada área é um trabalhão. Imagino. E a outra forma? É baseada em aprendizado de máquina ou machine learning. Aí você usa algoritmos tipo Naive Bayes, SVM, que aprendem com exemplos. Você dá um monte de texto já rotulado como positivo ou negativo e o algoritmo aprende os padrões. Parece mais adaptável, talvez. Geralmente sim. É considerado mais flexível que só usar o dicionário. Tá, mas aí entram os desafios que a gente falou, né? Especialmente no Twitter. Como algumas fontes, tipo Balahuri e Bachal, apontam. Texto curto? Curtíssimo. Cheio de abreviação, erro de digitação, emoji, meme. É bem caótico. E o sarcasmo, a ironia. Ah, esse consegue pegar isso. Um adorei que, na verdade, quer dizer o contrário. É um dos maiores desafios. E tem a negação complexa também, tipo, não acho que foi ruim. E não podemos esquecer que tem gente postando em dezenas de línguas diferentes na mesma plataforma. Nossa, é verdade. E como o pessoal tenta lidar com isso? Bom, primeiro passo é sempre o pré-processamento. É fazer uma faxina no texto, sabe? Tirar link, nome de usuário, às vezes até emoji que não ajuda. Normalizar palavras tipo go para go, substituir gírias por palavras padrão. Entendi. Deixar o texto mais limpo para o algoritmo. Exato. Depois tem a engenharia de atributos. Usar n-gramas, por exemplo. Em vez de olhar só palavra por palavra, unigrama, olhar pares, bigramas, tipo não gostei. Ajuda a pegar o contexto da negação. Ah, interessante. E para não se afogar num mar de palavras inúteis, tem a seleção de atributos. Técnicas como PCA, para reduzir a complexidade, ou focar só nas palavras que carregam mais sentimento, como adjetivos e verbos, usando o tal do POS tagging. POS tagging, o que é isso? É identificar a classe gramatical de cada palavra. Verbo, substantivo, adjetivo. Ajuda a focar no que importa para o sentimento. Legal. E essas técnicas, elas funcionam, dão resultado? Olha, os estudos mostram que sim, melhoram a precisão. Um estudo que a gente viu de Omuaya e colegas combinou várias dessas técnicas e teve bons resultados. O método do Balahur também conseguiu melhorar a classificação no Twitter, diminuindo um pouco o viés para a classe mais comum. Ok, então a S evoluiu, né? Não é só contar a palavra positiva e negativa, mas ainda assim ela dá polaridade. É bom, ruim ou neutro. Basicamente, sim. Só que, e se a gente quiser mais? Entender o que exatamente a pessoa não gostou, ou por que ela está elogiando tanto. É aí que a conversa fica bem mais interessante, eu acho. Com certeza, é onde entra o processamento de linguagem natural, o PLN. Exato. Uma das fontes, Bachal, argumenta forte nesse ponto.
que o PLN vai além dessa classificação simples de sentimento. O objetivo do PLN é bem mais ambicioso, né? É tentar fazer o computador compreender a linguagem humana de verdade. Usa inteligência artificial, linguística. Compreender. Como assim? Não é só classificar, é analisar a estrutura da frase, a relação entre as palavras, o significado delas no contexto específico, e envolve análise morfológica, sintática, semântica. Parece bem mais complexo. E usa técnicas mais avançadas como word embeddings, que são representações numéricas de palavras que capturam o significado e a relação entre elas, e modelos de deep learning, como o LSTM ou o famoso BERT, que são ótimos para entender o contexto da frase inteira. Entendi. Então, voltando ao argumento do Bashal. Ele diz que o PLN pode ser superior a AS para quê, exatamente? Para extrair insights que sejam realmente acionáveis, sabe? Para entender a essência do que as pessoas estão falando, as preocupações reais, as sugestões, e não só se estão felizes ou bravos, da forma geral. Faz sentido. A S pode dizer 80% negativo, mas não diz por quê. Traz das palavras. E a Bashal chega a dizer que uma AS imprecisa pode ser até prejudicial, né? Sim, é uma provocação interessante, que talvez seja melhor nem ter análise do que ter uma análise de sentimento errada que leve a uma decisão ruim. Já o PLN, se bem aplicado, daria uma vantagem informacional, ajudando a entender o motivo do sentimento. Então, para a gente amarrar isso, a análise de sentimentos classifica a polaridade, positivo, negativo, neutro. Ela enfrenta desafios com a linguagem informal das redes, mas está evoluindo com ML e pré-processamento. Isso. E o processamento de linguagem natural busca ir além, tentando entender o significado com potencial para gerar insights mais ricos, mais detalhados. Perfeito. Se a gente pensar no quadro geral, a escolha entre AS e PLN depende muito do objetivo. Como assim? Se o objetivo é só ter um termômetro rápido, uma visão geral da polaridade, talvez a AS seja suficiente e mais simples de implementar. Ok. Mas se a meta é entender as razões, os detalhes das críticas, dos elogios, as sugestões que surgem organicamente nas conversas online, seja para um negócio ajustar um produto, para um pesquisador entender um fenômeno social ou para compreender o debate público, aí o PLN parece ser o caminho mais promissor. Entendi. É uma questão de profundidade da análise que se busca. Exatamente. E, olhando para o futuro, as fontes mencionam algumas direções, né? Além de melhorar as técnicas atuais. Sim, sugerem explorar mais o contexto, mas um contexto mais amplo. Não só as palavras na frase, mas, por exemplo, a rede de conexões do usuário, com quem ele interage. Isso influencia o sentimento. Interessante. Tipo, analisar a rede social em si. Isso. E também padrões de espaço e tempo. Onde a pessoa posta, em que momento? Será que eventos locais ou a hora do dia afetam o sentimento expresso? Ou usar aprendizado não supervisionado para descobrir tópicos emergentes? Nossa, isso abre muitas portas. E levanta uma questão final, né? Será que, para entender de verdade o sentimento online, a gente vai precisar olhar além das palavras? Analisar como, onde, quando e com quem as pessoas se conectam? Talvez essa seja a próxima fronteira dessa área. É uma ótima reflexão para a gente terminar. O entendimento pode estar na combinação de tudo isso.